Assim como prometido, hoje eu vim trabalhar com um tema que você me pediu aqui no YouTube. Então, aproveite o seguinte, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho, deixa o like pra gente e aproveita e deixa o tema aqui embaixo que você gostaria que nós trabalhássemos. Então, atendendo a pedidos, hoje eu vim falar com vocês sobre gasometria arterial. Nós temos o curso completo na nossa página online.ctcom.com.br. Então, hoje eu vim para te dar algumas dicas bem importantes. Primeiro, quando a gente fala da gasometria, a gasometria é um exame invasivo, onde nós acessamos uma artéria para coleta de amostra e assim conseguimos dosar os gases respiratórios, que seria oxigênio, gás carbônico, ainda os níveis de bicarbonato para definir, depois de uma correlação geral, o pH sanguíneo, definindo se o pH está dentro ou fora do esperado. Caso ele esteja fora, nós vamos falar de um desequilíbrio ácido-básico orgânico. O detalhe é o seguinte, olha só, quando a gente começa a falar de gasometria, ela pode ser tanto arterial quanto venosa. Porém, 99% dos protocolos pedem a gasometria arterial, mas mesmo assim, eu vou te falar a diferença entre elas. Primeiro, quando a gente coleta uma amostra arterial e uma amostra venosa, os valores de referência são diferentes entre a arterial e a venosa. Porém, quando nós solicitamos uma gasometria arterial, eu quero determinar se a minha oferta de oxigênio, por exemplo, está sendo suficiente para atender as células. Agora, se eu quero saber se as células utilizaram o oxigênio, eu solicito uma gasometria venosa, ok? Observe só, aqui ao lado eu tenho valores de referência. Eu quero te chamar a atenção para o seguinte detalhe. Dependendo do protocolo que você usa, esses valores de referência mudam. O pH sempre vai ser de 7,35 a 7,45 e o PCO2 de 35 a 45. Porém, existem alguns valores de referência, como este aqui, em que o PO2 é de 80 a 100, também tem de 70 a 100 e tem de 90 a 100. Assim como o bicarbonato, que aqui é de 22 a 26, também tem de 24 a 28 e de 20 a 30. E na saturação de O2, que aqui é de 96 a 100%, também tem de 94 a 100% e de 90 a 100%. Então, todas as vezes que você for interpretar uma gasometria, comece analisando primeiro quais são os valores de referência que serão utilizados. Isso vai mudar muito a sua interpretação final. Continuando, todas as vezes que eu vou falar com alguém sobre gasometria arterial, a pergunta sempre é a mesma. Mas eu não entendo por que cada variável daquela me dá uma informação diferente. Aqui eu vou te ensinar. Observe só. Para determinar se o sangue é ácido ou se o sangue é básico, nós utilizamos o pH. Como nós estamos falando de uma amostra de sangue, tanto arterial quanto venoso, e nesse caso uma amostra de sangue arterial, toda vez que eu falar de sangue, o sufixo, a terminação da palavra é emia. Então, se eu tenho uma amostra de sangue ácida, esse sangue apresenta acidemia. Se eu tenho uma amostra de sangue básica, esse sangue então sofre alcalemia. Então, quando você falava acidose e alcalose, para o novo protocolo, o pH você usa acidemia ou alcalemia. Então, quem determina se é ácido ou básico é o pH. O outro detalhe é o seguinte, e o PCO2, que também pode ser PaCO2, que é pressão parcial de gás carbônico. Determina quanto gás carbônico nós temos na corrente sanguínea. E a elevação da PCO2 determina uma acidose respiratória. E a diminuição do PCO2 determina alcalose respiratória. Então, olha o detalhe. Variações de PCO2 geram distúrbios respiratórios e não metabólicos. Quem gera distúrbio metabólico é o bicarbonato. O outro detalhe é o PO2, que pode ser PaO2, que é pressão parcial de oxigênio. Aqui dentro, nós vamos falar sobre situações em que na falta ou na escassez de oxigênio, nós vamos chamar isso de hipoxemia. E quando nós temos um excesso de oxigênio, nós vamos chamar isso de hiperoxemia. Vou te dar um exemplo. Nós usamos como valor de referência aqui o oxigênio de 80 a 100.
Se o PO2 for menor que 80, é hipoxemia. Se for maior que 100, é hiperoxemia. Continuando aqui, o bicarbonato, ele me determina situações de acidose ou alcalose metabólica. Pense o seguinte, o CO2 é ácido e o bicarbonato é básico. Então, se eu aumentar o CO2, que é ácido, faz acidose. E se eu aumentar o bicarbonato, que é básico, faz alcalose. E volto a repetir, variações de PCO2 é de caráter respiratório. Variações de bicarbonato, que é HCO3, é de caráter metabólico. O BE é o excesso de base, ou seja, é o excesso de bicarbonato que não está na corrente sanguínea, está no intertício. Então, o aumento do BE significa que possivelmente o paciente está se encaminhando para uma acidose metabólica, ok? Por quê? O bicarbonato que era para estar no vaso está fora dele. E a saturação de O2 também define hipoxemia e hiperoxemia. E aí vem aquela discussão. Mas por que eu, quando começo a trabalhar com PO2 e saturação de O2, o que eles definem? Observe só. O PO2, ele determina a oferta de oxigênio. Então, se eu dei 5 litros, 10 litros ou 30% de oxigênio, eu tenho que analisar isso pelo PO2. Agora, quanto oxigênio se ligou à hemoglobina para chegar às células é a saturação de O2. E aí eu te chamo aqui o seguinte, ratificando e reforçando a informação. O PO2 está relacionado à oferta de oxigênio, quanto oxigênio você ofereceu. E a saturação de O2 é quanto oxigênio se ligou à hemoglobina. Então, isso vai variar. Quanto oxigênio chega até a célula é saturação de O2. Com relação à oferta nasal, intubação, traqueostomia de oxigênio, então oxigênio terapia e ventilação mecânica é PO2, ok? Observe só, como é que eu faço para calcular a oferta de oxigênio? Você sempre vai partir da premissa que a saturação ideal de oxigênio é 100%. Isso não existe, o máximo é de 99%, mas vamos partir de 100%. Como é que eu faço para calcular a oferta? Eu vou pegar essa saturação ideal, que é de 100, e vou subtrair a saturação do paciente. Olha o exemplo aqui abaixo. A saturação ideal é 100 e a saturação desse paciente é de 80%. 100 menos 80 quer dizer que esse paciente precisa receber 20% de oxigênio. Ficaria fácil se todo paciente estivesse em ventilação mecânica, mas a maioria está em oxigênio terapia, onde nós oferecemos isso em litros. Então, como é que eu faço para transformar de porcentagem para litros? Observe só, a conversão de porcentagem para litros é quando você pega o valor em porcentagem e divide por 4, sempre por 4. Então, no nosso último exemplo, nós calculamos que aquele paciente precisava de uma oferta de 20%. Dividido por 4, esse paciente tem que receber 5 litros. Agora, se eu quero transformar de litros para porcentagem, eu multiplico por 4. Então, 5 litros vezes 4 é igual a 20%. Fica de olho nisso, ok? Para que você não gere nem hipoxemia, nem hiperoxemia por oferta para o indivíduo. Esse organograma, ele vai me explicar como é que a gasometria funciona. Esse aqui é um vaso sanguíneo, no nosso caso uma artéria. Perceba que essa artéria ela começa a ficar cheia de gás carbônico, porque esse paciente do nosso exemplo é um DPOC. Esse paciente enfisematoso não consegue eliminar o gás carbônico via expiratória, se tornando um retentor crônico de CO2. Porém, o excesso de CO2 eleva a PCO2, fazendo o indivíduo, então, ter um quadro de acidose respiratória. O correto seria hiperventilar, aumentando a frequência respiratória ou volume corrente e jogando fora o CO2. Porém, o DPOC não consegue fazer isso. O organismo faz o seguinte, para não ter acidose respiratória, ele pega o CO2 e leva o CO2 do vaso para o intertício. Só que ao chegar no intertício, ele encontra a água, que corresponde a 97% do intertício. Quando ocorre a reação química entre gás carbônico, que é o dióxido de carbono, e a água,
isso gera o que nós chamamos de ácido carbônico, que é o HCO3. Esse ácido, no intertício, ele é quebrado em hidrogênio, que é ácido, mais bicarbonato, que é básico. Olha o detalhe. Esse H que está aqui, ó, que é o hidrogênio, ele tem a mesma carga elétrica do sódio e do potássio. Então significa que se ele se aproximar da célula, ele vai participar da bomba de sódio e potássio, enganando a membrana celular e passando do meio extra para o meio intracelular, acidificando a célula e gerando então a morte celular. Para que isso não aconteça, nós temos que retirar esse H daqui. Ele então é encaminhado para a corrente sanguínea. O H chegando na corrente sanguínea agora começa a causar uma acidose metabólica no sangue. Para compensar isso, ocorre a primeira reação tampão, que é o tampão do bicarbonato. Porém, quando o H se encontra com o bicarbonato e reagem, eles formam gás carbônico. O gás carbônico aumenta, passa de novo para o intertício, faz todo esse ciclo e volta o H para dentro do vaso. Lá ele encontra a hemoglobina. A hemoglobina, para se ligar ao H, libera CO2. O CO2 aumenta, volta para o intertício, que produz o H, que volta para dentro do vaso. Então quer dizer que o último tampão depois do bicarbonato e das proteínas do plasma, que é a hemoglobina, é o tampão do fosfato. Porém, para ele conseguir produzir este fosfato, ele começa daqui. Lembra quando a gente tem que produzir ATP? Começa do AMP cíclico mais P que dá ADP. O ADP, que é a adenosina difosfato, mais o P, que é o fósforo, que está aqui em cima, dá o ATP. Porém, quando nós começamos a falar sobre isso, para formar esse fosfato, este fósforo é sequestrado. Então nós não conseguimos formar ATP e o resultado disso é falência múltipla de órgãos. Por isso que nós falamos tanto do perigo da acidose metabólica no organismo humano, ok? Eu quero sair do vídeo só para te mostrar um detalhe aqui, ó. Essa aqui é a organização final para que você entenda como funciona. Então olha só, o pH, que varia de 7,35 a 7,45, caso ele seja menor que 7,35 é acidemia e maior que 7,45 é alcalemia. Então ele determinou ser ácido ou ser básico. Porém, toda acidemia é causada por uma acidose. E se o PCO2 for maior que 45, essa acidose é respiratória. Porém, se o bicarbonato for menor que 22, a acidose é metabólica. E se o paciente ele apresentar ao mesmo tempo uma acidemia por acidose respiratória e metabólica, ou seja, PCO2 maior que 45 e bicarbonato menor que 22, ela é chamada de mista. Trabalhando com o lado da alcalemia, toda alcalemia é causada por uma alcalose. A alcalose respiratória é quando o PCO2 é menor que 35 ou o bicarbonato, sendo maior que 26, é alcalose metabólica. Se acontece os dois ao mesmo tempo, ela é mista. Porém, se um paciente apresentar bicarbonato menor que 22 e PCO2 menor que 35 com pH normal, nós estamos numa situação compensada. Da mesma maneira que um PCO2 maior que 45 e um bicarbonato maior que 26 com pH normal, nós estamos falando também de uma situação compensada. Então, voltando aqui para falar melhor com você, para ser compensada, nós temos que ter um pH variando de 7,35 a 7,45 com alteração conjunta entre bicarbonato e PCO2. Eu espero que você tenha entendido. Eu vim aqui hoje só para te dar essa dica conforme você me pediu. De novo, eu volto a insistir. Dá um like, se inscreva no canal, aperta o sininho e deixa o tema que você gostaria que nós discutíssemos com você. Um grande abraço, sucesso!